A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, amém? Quero agradecer a todos que têm se inscrevido neste canal, o canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe os novos inscritos desse canal, a todos que têm me acompanhado aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus nessa obra espinhosa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Louvo a Deus pela vida daqueles que têm compartilhado os meus vídeos, que Deus continue abençoando a todos vocês, que as bênçãos do Senhor estejam sobre as suas vidas, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal da pastora Rejane, canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Amém? Vamos para a nossa terceira aula de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem por tema missões transculturais no Antigo Testamento. Amém? Louvado seja Deus, a revista que nós estamos estudando essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias. Que tem, assim, o tema, o título, Até os Confins da Terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, quarto trimestre, do ano de 2023. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então estamos na terceira lição. Louvado seja Deus. O nosso texto áureo diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, 6. A verdade prática diz: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele escolheu Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ser luz para os gentios. E agora ele escolhe a igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ser luz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nesse mundo perverso, amém? Cheio de pecado, contaminado, louvado seja Deus, mas Deus escolheu a mim e a você para essa tão grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe está nos livros de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e 17. E no livro de Jonas, o profeta Jonas, no seu capítulo 22, no capítulo 22, versículos 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Que diz assim, 1 Reis 17. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: dai-me o teu filho. E ela tomou do seu regaço e os levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Oh, glória a Jesus, aleluia. E clamou ao Senhor e disse: o Senhor meu Deus também, até esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho? Louvado seja Deus. Então se mediu sobre o menino, ou se deitou, 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias,
e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia! Ele levou o menino para cima, né, para o quarto dele, no segundo andar, tudo que vem de cima. Aleluia! Louvado seja Deus, é bênção de Deus para as nossas vidas. O Senhor está acima de nós. O Senhor estava acima de Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E o Senhor deu vida a este menino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Pegue lápis e papel, nós estamos em uma aula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Esta lição ela vai chegar na tua casa, na tua vida. Você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser transformado pelo poder de Deus, ainda que esteja morto. Aleluia, alguma área da tua vida o Senhor vai fazer reviver, porque Ele é Deus na minha e na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aleluia! De um lado o Senhor estava ressuscitando, estava dando vida, e do outro lado o Senhor estava levantando o outro para pregar arrependimento. Louvado seja Deus aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora vamos para a nossa parte, né? Introdutória. Diz assim: na lição esta anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão, que foi a lição passada que nós, né, estudamos. Louvado seja Deus, aleluia. Nós vimos a natureza de Deus, aleluia, missionária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus agindo ali por meio de Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido com um propósito missionário e tornar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, porque Elias foi aquele profeta que começou a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele aparece ali do nada e começa a profetizar. Louvado seja Deus ali e acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Elias ele andava com Deus e Deus era com Elias. Aleluia. A ida do profeta Jonas a Nínive e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Louvado seja Deus, que é de levar a mensagem de Deus, a mensagem do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus a essa nação, a esse povo, a toda a humanidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu sou a boca profética, você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos que fazermos a diferença. Louvado seja o nome do Senhor Jesus no meio de um povo, louvado seja Deus de um mundo, louvado seja o nome do Senhor Jesus que ainda não conhece o Senhor, e nós devemos fazer a diferença e apregoar a palavra de Deus a esta nação, a este povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Contudo, o conceito de missão, de forma como o conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Aleluia, né? Aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está a parte, né, introdutória da nossa lição. E agora nós vamos aqui nós temos aqui três subtópicos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro fala de Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos estar estudando, louvado seja Deus, esses três subtópicos aqui.
O primeiro é o plano de Deus, o segundo é a falha de Israel e o terceiro é a contribuição de Israel para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O primeiro diz assim: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Então, Israel foi escolhido para um propósito missionário. O primeiro plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então, desde a fundação do mundo, Deus sempre teve este plano, louvado seja Deus, de, através da pessoa de Jesus Cristo, alcançar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os habitantes da terra. Louvado seja Deus. Gênesis 12, 3, Mateus 24, 14, 28 e 18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, porque o primeiro evangelista, o primeiro missionário foi Deus, a evangelizar ali Adão. Quando Adão pecou, quando Adão se afastou de Deus, quebrou aquela aliança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Adão ele se afastou de Deus, ele não foi procurar Deus. Mas Deus ele vem até o jardim e pergunta a Adão: Adão, onde tu estás? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o Senhor ali novamente restabeleceu ali o seu conserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então Deus ele foi e é o maior missionário em toda a história da humanidade. Louvado seja Deus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação, que era a nação de Israel. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Então, toda aquela nação de Israel, o Senhor chamou para ser um povo missionário, como Ele chamou a mim e a você. Louvado seja Deus. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Isaías 45, 5 e 43, 10, 13. Então, eu e você, nós somos o missionário de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo plano o primeiro foi o plano de Deus. O segundo é a falha de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs, Porque Deus, ele chamou, separou eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, escolheu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, deu ordens para eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, deu louvado seja o nome do Senhor Jesus a eles, a palavra dele. Mas o povo se misturou com os povos pagãos, vizinhos, Além de se preocuparem muito com a identidade racional e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Então, eles se preocuparam muito com a identidade, ali dos outros, mas deixaram de lado, não quiseram ser testemunhas do nosso Deus, falando a palavra do Eterno para aquelas nações vizinhas. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, São muitos, Eles se desviaram por vários caminhos, fizeram muitas coisas que desagradaram ao Senhor nosso Deus, Foram muitos desobedientes ao Senhor. Da sua desobediência e idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus, Então eles viraram povos idólatras, Cometeram muitos pecados morais que relativizaram a aliança, com Deus, Então Deus ele faz justiça, O Senhor ele fez justiça, Gênesis 18, 25, o Senhor ele fala: não farei, louvado seja o nome do Senhor Jesus, justiça. O juiz de toda a terra não faria justiça, o juiz de toda a terra. Louvado seja Deus. Então, Deus ele tirou aquele povo ali do Egito, separou eles para servir somente ao Senhor, mas eles se misturaram e Deus resolveu fazer justiça. Bem assim é com as nossas vidas. Deus usou quem ali? A Babilônia, Louvado seja Deus, usou ali nações ali inimigas para tratar com aquele povo, E o povo ali foi curado da idolatria através dessas nações,
inimiga que Deus usava para tratar com o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? A gente vê também, né, Sansão, né, ele pecando, né, cometendo ali pecados, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, imorais ali, né, com Dalila. O Senhor não queria ele com Dalila, e ele, né, se juntou ali com Dalila, né, e Sansão, né, acabou, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ali também se corrompendo, né. Deus, ele chamou ele para uma grande obra e ele acabou se corrompendo. E a gente também vê José fugindo, né, do pecado, né, fugindo ali, né, daquela mulher, né, maligna ali, né, e ele fugindo. Então, quem foi mais forte, né? Foi José, né, porque José, ele tinha caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o crente, ele tem que ter caráter. O crente, ele tem que saber o que ele quer. O crente, ele tem que ter certeza. Por isso, nós temos que ler a Bíblia. Nós não podemos deixar de meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque é lendo, é meditando na palavra de Deus que o Senhor, ele vai forjando o nosso caráter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações, né? Então, quantas falhas, né? O povo de Deus, né, nos dias de hoje já cometeram, mas mesmo assim, né, o Senhor, ele tem perdoado e a igreja tem sido bênção, né, para o mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu e você venhamos ser bênção na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. O terceiro tópico, né, diz assim, subtópico diz assim: a contribuição de Israel para o mundo. Apesar da sua falha, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento e traduziram em grego a língua mais usada naquele período. Além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderia a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. João 4, né, 42. João 4, 42, 4, 42. Diz assim, cadê Jesus? João 4, 42. Diz assim: e dizia a mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, através dessa mulher aqui, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, João 4, 42, a mulher samaritana, louvado seja Deus, os samaritanos puderam ouvir, né, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja Deus. Jesus é a palavra, né, encarnada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui no Evangelho de João, Evangelho de João 1, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, diz assim, louvado seja Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, se tornou carne. Louvado seja Deus, aleluia. Habitou entre nós, louvado seja Deus, aleluia. Jesus era o próprio Deus andando conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, andando entre os homens. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Deus, Ele é muito bom. Deus, Ele é lindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus, Ele ama a humanidade. Deus, Ele ama o povo, né? 1 Timóteo 2,4 diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus, Ele é amor, mas Ele também Ele é justiça. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos se salvem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus, Ele sempre teve, né, dentro dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse plano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus de salvar toda a humanidade. Nada pegou o Senhor de surpresa. A entrada do diabo ali no jardim do Éden não pegou o Senhor de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, porque Ele deu Jesus, o seu Filho, para morrer por mim, por você. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O segundo tópico aqui diz: o amor de Deus para com outras nações. O amor de Deus para com outras nações. Primeiro, diz assim, primeiro parágrafo, primeiro subtópico aqui diz assim: os olhos de Deus sobre todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, deu seu Filho para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não só a nós, mas toda a humanidade. Louvado seja Deus, sem olhar a cor, raça, língua. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele veio para salvar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A viúva de Sarepta e o profeta Elias, né? Aqui no segundo, né, subtópico, né, parágrafo diz assim, né? Louvado seja Deus. Sarepta é uma antiga cidade fenícia localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou a ela, estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria pelo poder de Deus. O profeta ressuscitou o menino e restaurou a vida. Aleluia! Então ela não esperava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dessa bênção ali chegar na casa dela, né? Porque ela não tinha mais comida. O coração dela, o pensamento dela, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela já dizia assim, que ela ia fazer aquela última comida, ia comer, ia dar para o filho e ia morrer, né? Eles iam morrer porque não tinha mais o que fazer. Mas Jesus, ele chegou. Aleluia, Jesus, ele chegou naquela casa, Jesus chegou, aleluia, para a humanidade, Jesus chegou para todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para dizer a mim e a você, louvado seja Deus, que todos aqueles que andam com Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, terão vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Nós passamos, louvado seja Deus, da morte para a vida. Louvado seja Deus, esse menino aqui morreu. Mas Elias ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, essa criança, e deu para aquela mãe. É o Senhor dizendo, louvado seja Deus, que toda a humanidade estava morta nos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas, aleluia, através da pessoa de Jesus Cristo, da obra da redenção, naquela cruz do Calvário, louvado seja Deus, Ele traria vida a toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, basta tão somente o homem crer.
Louvado seja Deus. Basta tão somente o homem aceitar Jesus como único e salvador da sua vida. Basta tão somente o homem querer andar com Cristo e ele passa da morte para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Elias chegou ali, louvado seja Deus, e ressuscita esta criança. Jesus hoje ele está entrando na minha e na minha casa e na sua casa, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, dizendo que ele é vida para mim e para você. Receba, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a manifestação do Senhor hoje na sua vida e na sua casa. Receba tudo aquilo que está morto, tudo aquilo, louvado seja Deus, que não tem esperança, tudo aquilo que você olha e não vê mais saída, veja a saída, receba esperança e receba a vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Nisto conhecemos agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então a palavra de Deus na minha vida e na tua vida tem que ser verdade. Louvado seja Deus. Dessa forma Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Aquela mulher ela era estrangeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas o Senhor se tornou conhecido para ela. Aleluia, o terceiro parágrafo aqui diz, a missão de Jonas em Nínive, louvado seja Deus. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Aleluia, o tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso, que Deus era um Deus de amor, aleluia, de que Deus ia perdoar aquele povo. Só que Jonas endureceu o coração dele, aleluia. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre, aleluia, de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência dos seus muitos pecados. Então, louvado seja Deus, Jonas recebeu essa incumbência de falar àquele povo que se arrependesse, porque a taça da ira de Deus já estava cheia e ia ser derramada sobre aquele povo. Mas Deus, ele nunca vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer algo com alguém sem que antes ele avise. Primeiro o Senhor ele avisa, para depois ele trazer juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então se hoje, louvado seja Deus, o seu coração está duro, se hoje você tem se afastado do Senhor, volte para os pés do Eterno, para que a taça da ira de Deus não seja cheia e venha ser derramada sobre você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Deus levantou Jonas, né, para evangelizar ali aquela cidade, e o povo se arrependeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que haja arrependimento hoje, na tua casa, na tua família, na tua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como consequência dos seus muitos pecados, Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Então essa era a cidade de Nínive, perversa, cruel e imoral. E Deus ele ia trazer justiça. A ira de Deus ia ser derramada ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nosso Deus ele é amor, mas o nosso Deus também ele é justiça. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Irmãos, aonde tem jejum e aonde tem oração, aonde tem humilhação, aonde tem uma pessoa voltada para Deus, Deus ele se arrepende do mal também que vai fazer com aquela pessoa. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E quando o rei, né, ele conclama a todos a um jejum e a oração, diz a palavra de Deus, né, que o juízo de Deus não recaiu mais sobre aquele povo. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado,
O profeta, ele sabia que Deus é amor, ele sabia que Deus é misericordioso, mas ele se indignou porque o povo se arrependeu. O coração duro de Jonas. Todavia o Senhor fez ver que ele ama a humanidade, né? Deus mostrou a Jonas que independente do pecado daquela pessoa, independente da crueldade, do que eles têm praticado, Deus ama a humanidade, Deus quer que todos se arrependam e venham, né, servir ao Senhor, andar com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O segundo sinopse aqui diz que por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Então Deus, ele sempre amou a humanidade, né? Deus, ele sempre amou a humanidade. Nesse tempo Deus levanta a mim e a você para fazermos essa obra tão gloriosa de que é ganhar almas, fazermos discípulos para o Senhor. Né? O terceiro tópico aqui fala aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Né? Diz assim, aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado, né? Lá em Gênesis 3:1. Romanos 8:20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida, lá em 1 Pedro 1:19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Então, o segundo parágrafo aqui diz, aliança incondicional e condicional. Então, temos as respostas aqui. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus. Então, a aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabeleceu um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder da sua própria iniciativa, bênçãos para aqueles com quem compactuam. Então, a aliança incondicional é essa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabeleceu um concerto incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder da sua própria iniciativa, bênção para aqueles com quem compactua. Gênesis 12:1, 4. A aliança condicional, né, é uma proposta de Deus, em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo. Então, a aliança, louvado seja o nome do Senhor Jesus, condicional, né, é essa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma proposta de Deus em que nenhum contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento, né? Deuteronômio 28. Assim, por meio de sua aliança, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Gálatas 4:4. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lição, né, está muito boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem fé é impossível a gente, né, agradar a Deus. Então, todos nós temos que ter fé. Todos nós temos que crer na palavra de Deus. Todos nós temos que estudar, nos aproximarmos do Senhor.
Amém? Deus é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus longânimo. Então, Ele sempre está pronto a perdoar a mim e a você quando, né, precisamos. E nós precisamos do perdão de Deus todos os dias das nossas vidas. O terceiro sinopse diz assim: há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia que tornam conhecida a glória de Deus entre as nações. Né? Foi aqui nós acabamos, né, de lermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa introdução, a nossa conclusão diz assim, né? Que nós já estamos terminando. Louvado seja Deus, diz assim. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos, por diversas vezes. Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Então, nós não podemos guardar a mensagem de Deus só para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O crente ele tem que dar testemunho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O crente ele tem que cuidar, né, da gente mesmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque para cuidar dos outros também a gente tem que cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que dar testemunho. Nós temos que proclamar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um versículo que Paulo fala, né, a Timóteo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, louvado seja Deus. Paulo ele fala, né, a Timóteo, né, lá em 1 Timóteo 4,16, quando Paulo ele diz a Timóteo para que Timóteo ele venha cuidar, né, dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu costumo dizer que o crente ele tem que cuidar, tem que se cuidar, né? Tem 6 áreas das nossas vidas que nós devemos, né, cuidar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira área, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a nossa vida espiritual. A segunda é a moral, a terceira é a física, a quarta é a social, a quinta é a eclesiástica, louvado seja Deus, e a sexta área é a nossa família, né? Então nós temos que dar testemunho na sociedade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Jesus ele veio, né? Louvado seja Deus. A salvação era para os judeus, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi estendida para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus por isso, né? Está lá em João 4:22, né? Que a salvação vem dos judeus, né? Então foi estendida para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus ele venha abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Né? Não há nada impossível para o nosso Deus, aleluia. Em Gênesis 18:14, né? O Senhor ele chega e diz: haveria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguma coisa difícil para o Senhor. Então não há nada difícil para o nosso Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos renunciar, vamos dar testemunho. Não é fácil servir ao Senhor, mas nós podemos. Louvado seja Deus, que a graça de Deus ela está sobre as nossas vidas. E Lucas, né, 1:37 diz que porque para Deus nada é impossível. Então nada é impossível para mim, para você, para a minha casa, para a tua casa, para a minha família, para a sua família, para o meu ministério e o seu ministério. Vamos dar testemunho do Senhor, né? Então, o plano de Deus, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, abrange a toda a humanidade, né? O alvo, né, do Senhor é revelar sua glória a todos os povos. Louvado seja Deus. E por diversas vezes, Israel ele foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para eles, né? O tempo todo o Senhor advertia eles, mas proclamara entre as nações a sua glória, a glória do Senhor, entre todos os povos e as suas maravilhas. Salmo 96:3. Né? Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para a gente entender, né, as missões do Novo.
Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? E as perguntas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e respostas estão aqui. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós já estamos chegando ao fim da nossa aula. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, compartilhem, não guardem só para vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, me ajude a fazer essa obra, eu também aprendo, né? Eu não sei de nada, quem sabe é o Senhor, estou aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para fazer a vontade de Deus e aprendo também com cada um de vocês, amém? Louvado seja Deus. Nossas respostas dizem assim, a primeira resposta diz, para que Deus chamou o povo de Israel? Né? Então Deus, né, o Pai, chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunhas de Deus, né? Está no livro do profeta Isaías 42:5. Em que Deus tornou Israel diante de outras nações, né? O nosso Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Ele vai fazer de mim e de você uma bênção também nessa nação, né? Quais os dois exemplos bíblicos de acordo com a lição que mostram que Deus que mostram Deus, né, interessado em pessoas e nações estrangeiras? O relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive. Então, Deus ele não veio só para um povo, Deus ele veio para toda a humanidade. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e deixou esses dois relatos aqui, né, a viúva de Sarepta e Nínive, para mostrar que ele veio para todos os povos, todas as nações, raças, tribos e línguas. O que são as alianças incondicionais e incondicional, né? Nós acabamos de ler que a aliança incondicional é a disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato incondicional ou declarativa e irrestrita pela sua própria iniciativa, e a aliança condicional é um contrato condicional mútuo com o ser humano. O que Deus estabeleceu com o homem e que foi o propósito, e qual foi o propósito disso? Né? Por meio da sua aliança, o nosso Deus afirmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, chegamos ao final, né, da nossa lição, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa terceira aula. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Missões transculturais no Antigo Testamento, né? Louvado seja Deus que o Senhor pegou como exemplo ali a viúva de Sarepta e Nínive, enviando Jonas. Louvado seja Deus. Chegamos, né, ao final da nossa aula. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos. Compartilhe, se inscreva, né? Deixe seu comentário. Me ajude a fazer essa obra. O seu comentário ajuda muito o canal. O seu gosteizinho fortalece o canal. Né? Me ajude, esse canal é novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O canal Deus é Fiel e Cuida de Nós é novo. Só tem 8 meses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Me ajude a alcançar vidas. Seja um missionário nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse sim comete pecado, está escrito lá na epístola do apóstolo Tiago, amém? Então, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, em nome de Jesus, amém?